eu sou a Ana e você está no Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês seja maravilhosa. E este episódio vai contar, é claro, com essa presença ilustríssima do nosso membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. Ilustríssima é você, minha esposa linda. Obrigada. Para você e para todos os nossos ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. É isso mesmo, onde você estiver, esteja na paz e no bem. Se você está em casa, ou no trabalho, ou na rua, fazendo uma caminhada, se está no carro, com aquele cinto de segurança, na direção defensiva e econômica, nós agradecemos imensamente a sua audiência aqui conosco, que é o seu espaço, o nosso espaço da criatividade, de finanças e espiritualidade, de uma maneira como você nunca viu. E falando nisso, dessa maneira toda especial, hoje nós vamos dar início a uma série, né? Muito especial. Que é muito especial, né, gente? Temos que ser redundantes aqui sim, porque a série é demais e é muito, muito importante. Essa série vai tratar dos 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Olha só, uma série muito querida por nós, preparada. Nós teremos convidados especiais, gente assim maravilhosa que vai vir contar um pouco a sua história e como esses 10 anos do pontificado do Papa Francisco marcou a vida dos nossos convidados especiais. E para abrir a nossa série, vai vir o nosso bate-papo aqui, né, Ana? Exatamente. Começa com a gente, então, hoje. Então, fiquem conosco acompanhando essa série exclusiva. Foi feita para vocês, com muito conteúdo bacana. E olha só, eu já começo perguntando assim para você, né, Ana? 10 anos do pontificado do Papa. Você já tinha se dado conta de que... Não. Já passou 10 anos que... o cardeal Jorge Mário Bergoglio, argentino, pontificado, ou seja, ele está como bispo de Roma, ele é o pontífice há 10 anos. Eu fui se dar conta disso agora, né, parando para estudar pro programa, enfim. E esses dias atrás eu pensava, né, tipo, porque parece ao mesmo tempo que o Papa Francisco tá lá, desde sempre pra mim, assim, parece que é uma coisa que faz muito tempo. E ao mesmo tempo não parece, entendeu? Uma coisa muito confusa. Porque foi tanta coisa legal que às vezes a gente até perdeu a noção do tempo. E aí eu comecei a voltar. Lembrei que 2013 era o primeiro ano da minha faculdade. E aí eu me dei conta, falei, nossa, me dei conta disso também. Faz 10 anos que eu entrei na faculdade, né? Foi em 2013. Passou muito rápido, foi muito bom, né? Esses 10 anos tem muita coisa maravilhosa que a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes, né? E é claro que nessa série especial, no Educação Financeira para a Vida, nós vamos colher algumas das intuições do Papa Francisco no seu percurso existencial de vida. Então vamos olhar um pouco a vida dele, alguns dados biográficos, e vamos ver que essa perspectiva da economia, essa atenção dele às coisas do cotidiano não vieram do nada. Então podemos dizer assim, a economia de Francisco e Clara já estava ali no sonho, no coração dele. E aos poucos, ao longo desses 10 anos do pontificado, ele foi demonstrando alguns sinais, né? Dessa preocupação, dessa sensibilidade com as coisas da vida, né? Com o que toca o nosso dia a dia, né, Augusto? Acho que foi expresso sempre nas pequenas coisas e também nas grandes coisas que ele fez, né? Seja nos encontros, nas entrevistas, no estilo de vida dele, nas propostas. Eu acho que em tudo a gente consegue, olhando para trás agora, perceber esses elementos. E aí vem a pergunta, mas afinal de contas, quem é esse tal Papa Francisco, né? Quando é eleito um Papa, a gente sempre fica ali naquela coisa, quem que é, de onde veio, como foi a criação. E aí vale a pena, nesses 10 anos,
olhar para o Jorge Mário Bergoglio, esse argentino de Buenos Aires, que nasceu no dia 17 de dezembro de 1936, no bairro das Flores. Bairro das Flores. Seus pais eram de origem ítalo-portenha, ou seja, vieram da Itália como imigrantes e chegaram ali na Argentina mais ou menos na década de 60, de 20, perdão, década de 20. O pai era o Mário Bergoglio, trabalhava na ferroviária, e a mãe, Regina Maria Sivori, cuidava da casa e dava atenção especial aos filhos. Eles tiveram 5 filhos. O Jorge Mário Bergoglio, o mais velho, o Oscar, a Marta, o Alberto e a Maria Helena. E todos eles estão vivos ainda, Augusto? Se eu não me engano, eu posso estar errado, olha... Vamos pesquisar enquanto isso. Acho que uma irmã era viva. E há uns 2 meses atrás o Papa teve lá na Itália com alguns parentes. Acho que era uma prima dele, se eu não me engano. Uma prima. Isso é muito interessante, né? E aos 21 anos de idade ele ingressa no seminário diocesano. Então ele a princípio entra na diocese, faz uma experiência, mas teve uma enfermidade muito forte, uma pneumonia, que acarretou a retirada do pulmão direito. Inteiro? Olha só. Gente, chocada. E no ano seguinte, né, dessa enfermidade, ele então decide entrar na Companhia de Jesus, os jesuítas. Ele dizia que dentro dele mesmo, ele buscava algo mais. Isso aí lembra alguma coisa da espiritualidade inaciana? Sim, com certeza. Ser mais para os demais. E ele então, falando assim, eu buscava algo mais, e ele viu nos jesuítas alguns aspectos que chamaram a atenção dele. O espírito missionário, a comunidade e a disciplina. Ele disse que era desorganizado por natureza e ele via na vida comunitária e no ardor missionário um estilo de vida que o impactou. E podemos dizer que isso marcou a trajetória dele, como jovem, como padre, como bispo, e também como Papa, porque o espírito missionário, depois nós vamos ver lá na frente as suas reformas, a comunidade, o valor da comunidade e a disciplina, a austeridade, a simplicidade. Bem, dando sequência, numa das suas entrevistas, ele disse assim, olha, falando dele mesmo, eu sou um pecador. Essa é a melhor definição de mim. Não é um modo de dizer, nem um gênero literário. Ele diz, eu sou um pecador. Cada vez mais naquela confiança do que está no seu brasão episcopal. Então, nessa entrevista que ele deu para o Observatório Romano, ele disse assim, olha, no meu brasão está eleito pela misericórdia. O Senhor olhou para mim e me resgatou. E ele sente isso como uma verdade, sabe? A misericórdia. Deus que olha para ele e o chama. E aí, então, dando sequência, em 92, ele é feito bispo por João Paulo II, 1992. Vai trabalhar como bispo auxiliar de Buenos Aires. E aí trabalha também na sua terra natal, lá em Bairro das Flores. Eis que, em 2001, o Papa o fez cardeal. Dom Bergoglio, então, se torna cardeal da igreja. E nessa ocasião ele falou para o povo de Buenos Aires, olha, nem precisa ir lá em Roma, no Vaticano, para festejar a púrpura, né? O fato de eu virar cardeal. Pega esse dinheiro e dê aos pobres. Ele tinha um estilo de vida assim, mais simples. No site oficial do Vaticano tem a biografia dele que diz assim, é um pastor simples, muito amado pela sua diocese, viajava de metrô para lá e para cá. Durante esses 15 anos no ministério episcopal, ele dizia para os padres, né, ali, do pastoreio, misericórdia sempre, coragem apostólica e portas abertas a todos. E ele dizia, o meu povo é pobre e eu sou um deles, justificando o porquê morava num apartamento simples, fazia sua própria comida na capital argentina. Isso chama muito atenção, a gente consegue ver, né, Augusto, que
ele sempre foi essa pessoa que ele demonstra ser, né, durante o pontificado dele. Uma pessoa simples, uma pessoa do povo mesmo, que gosta de estar junto, que gosta de ser parceiro. Isso eu acho muito bonito, é uma característica que eu admiro, que eu chamo assim de humanidade, no sentido de não se fazer, eu sou o Papa e estou longe, sou superior às demais pessoas. A gente começou a ver esse movimento na igreja como um todo, né? Os líderes sempre mais próximos do seu povo, com essa inspiração do Papa, né, hoje. Isso vem da trajetória dele, ele é assim, né? É verdade. Sabe que nós tivemos em Francisco Beltrão, e o bispo lá, o Dom Edgar, nos interpelava isso, né? Dizendo que os palotinos que trabalham em Buenos Aires diziam que ele sempre foi assim, ele não criou uma personagem. Justamente isso que você está dizendo. Ele imagina um senhor, 77 anos de idade, ele não vai inventar uma nova personalidade. Não. Ele é o que é. É e ponto. E aí então, olha, Ana, nós estamos falando 10 anos atrás. 13 de março de 2013. Nossa. Né, uma semana ali de conclave, ele é eleito para assumir a cátedra de Pedro. Já foram 266 papas ao longo da história da Igreja Latina. Este homem, Jorge Mário Bergoglio, esse cardeal da Igreja, escolheu então o nome Francisco. Foi o primeiro Papa latino-americano, o primeiro Papa jesuíta e o primeiro Francisco a escolher Francisco. Ou seja, tudo usado, né? Tudo coisa usada. Maravilhoso. E ele próprio, justificando a inspiração do nome, diz que do lado dele estava o cardeal Dom Cláudio Umes, que foi arcebispo de São Paulo, e quando vieram os votos para ele olhou para ele e falou, olha, não se esqueça dos pobres. E aí então, pensando nos pobres, pensando que Francisco é um homem da paz e do bem, vivemos em tempos de guerra, um homem pobre, e como a gente precisa de uma igreja mais próxima, mais pobre, mais atenta às realidades. Francisco é um homem que cuidou da criação, vivemos em tempo de devastação e destruição. Então, o pobrezinho de Assis vira a fonte de inspiração desse jesuíta. Concilia, né? Essas duas espiritualidades tão bonitas que se complementam, né, gente? E eu lembrando aqui, né, que o Papa Francisco, ele já, nesse período, já aspirava a sua aposentadoria, né? Mal esperava, né, que viria a ser o Papa, tão importante, tão necessário para o nosso tempo. E assim, gente, é como eu já falei, né? Uma pessoa que busca ser próximo, busca o diálogo, a alegria do encontro, acolhimento, a gente sente nele como se fosse aquele vô, né? A gente tem essa sensação, e a gente teve lá em Assis, gente, isso não muda, parece um vô, assim, que dá vontade de você estar sempre perto, aquela pessoa querida, maravilhosa e ao mesmo tempo com uma inteligência sintética admirável, sabe? Aquela pessoa que sabe sintetizar as coisas. E aí é o cara que durante esse tempo, esses 10 anos, a gente viu assembleias que incluíam pessoas que antes não participavam na igreja, sínodos que fazem o mesmo movimento. A gente teve o sínodo da juventude, que é mais Augusto da família, agora o sínodo do sínodo, qual mais? Pan-amazônico. Então o Papa quer realmente uma igreja de participação, de comunhão, e que todo mundo possa criar junto. E ele vem abrindo esse espaço, né? Eu acho maravilhoso. E aí a gente entra também em um documento muito importante, que é, como o Augusto já explicou várias vezes aqui no programa, a carta de governo. Como é que você fala? O plano de governo? É assim, cada Papa, quando lança uma encíclica, uma carta inaugural no seu pontificado, ou às vezes na própria homilia, na primeira homilia, que no caso do Papa foi em São José, né, na festa de São José, naquela homilia é muito programática, é muito interessante porque tem traços importantíssimos. A gente já falou aqui no episódio sobre São José.
mas você se refere a Evangelii Gaudium, Isso. a alegria do Evangelho. Eu chamo de Programa Misericordioso de Governo. O programa de governo, o programa misericordioso, onde ele propõe, né, uma nova evangelização, uma conversão missionária da igreja, em saída samaritana, conversão pastoral, reforma das estruturas. Então, ele dá a cabo aquela reforma que foi iniciada pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, que há mais de 60 anos. A revisão geral da Cúria Romana. Ele cria o Conselho dos Cardeais, que agora tem a presença de um brasileiro, o primaz, que é o cardeal Sérgio da Rocha, se eu não me engano, de Salvador, Dom Sérgio. Conselho de 9 cardeais agora, que legal. É uma forma consultiva de governar. Legal. E também, a gente já falou várias vezes aqui, a presença das mulheres no Conselho de Economia. Ah, a gente conheceu uma delas, não, duas, né? Exatamente, a gente Duas de conheceu perto. a irmã Alessandra Esmerilli, Sim. mas tem 2 britânicas, 2 espanholas, 2 alemãs trabalhando ali. E mulheres no alto escalão da Igreja Sim. Católica, em cargos que sempre eram ocupados por homens. Temos vice-ministra de Relações Internacionais, diretora dos Museus Vaticanos, que é uma mulher, vice-diretora da Sala de Imprensa da Santa Sé, né? E também a vice-governadora da cidade do Vaticano, que é a irmã Rafaela Petrini, né? E também temos ali a Nathalie, né? Nathalie Beckhardt, eu não sei se estou falando certo, né, gente? Que vai ser a subsecretária do próximo sínodo com direito a voto, que é uma coisa totalmente inédita na história da igreja, né, gente? Coisa mais linda. Olha quanta coisa maravilhosa que Francisco nos deu e continua nos dando, né? Graças a Deus. E esse pente fino, vamos dizer assim, essas reformas intra-eclesiais dentro da igreja, podem ser refletidas também no Banco do Vaticano, chamado, né, o Instituto das Obras de Religião, o IOR. Então, lembremos casos antigos de escândalos no Vaticano. Então, ele aumentou o controle financeiro, mudando ali o estatuto do Banco do Vaticano, trocando colaboradores, inclusive até cardeais. E tem um texto que inspirou muito a economia de Francisco, que é Considerações para o Discernimento Ético sobre alguns aspectos do atual sistema econômico-financeiro de 2018. Exatamente. Então aí um documento muito bom, a gente vai deixar na descrição para vocês também, tem tudo a ver com a FV, a economia de Francisco e o nosso trabalho, que dão aí algumas direções, pistas, né? Para trabalhar as finanças de maneira ética e ressignificar este modo que a gente vivencia hoje o mercado financeiro, que é uma reforma estrutural, né? Não é fácil, a gente sabe como que o Papa Francisco veio fazendo na igreja, mas é necessário e é importante ir dando passos, né? De pequenos passos a gente faz grandes mudanças. Então, olha, 10 anos desse pontificado que está provocando cada pessoa a mudança, né, do estilo de vida, uma cultura do diálogo, do encontro, a ir contra a corrente de uma cultura do descartável, essa globalização da indiferença, uma economia da exclusão que mata, destrói a criação. Então, nos seus gestos, nos seus escritos, nas suas visitas, lembremos aqui, por exemplo, o Ano da Misericórdia. Ele inaugurou aquele Ano da Misericórdia, se eu não me engano, em Bangui, uma região periférica da África. Uhum. Então se torna a capital misericordiosa do mundo. Ele sempre com esse cuidado aos mais frágeis, junto aos movimentos populares, aquela expressão que ficou muito famosa, terra, teto e trabalho. É preciso reconstruir a casa comum, entendendo que tudo está interligado. Então nós vemos no Papa Francisco essa preocupação complexa, de que as reformas, uma coisa não está desconectado da outra. Quem que não vai se esquecer, né? A gente tem que sempre ter na memória aquele dia, daquela tarde chuvosa de sábado, que ele disse assim: ninguém se salva sozinho.
no início da pandemia. Então, essa mentalidade de que estamos juntos e precisamos das soluções comuns. Acredito que essa grande contribuição que ele tem no ministério petrino, como bispo de Roma, esse serviço alegre desse jesuíta latino-americano que nos provoca uma alegria mesmo do evangelho. Cristãos têm que ser felizes, ele sempre fala, né? Tem que estar com um sorriso estampado no rosto, né, Augusto? E óbvio, né, gente, temos aí, além das questões de reforma na igreja e tantas outras coisas, dentro das preocupações sociais, a gente tem o Pacto Educativo Global, né, e a gente tem a economia de Francisco como duas expressões concretas de um pensamento da igreja. Isso que eu acho lindo, de um pensamento da igreja que não é fechado em si, porque não é da igreja para a igreja, né? É uma coisa que foi proposta pela igreja, por ser proposta pelo Papa Francisco, mas é um chamado universal. Todas as pessoas de boa vontade, né, que queiram construir nova educação e novas economias, são chamados a participar. Então eu acho que, assim, pra mim, óbvio, né, gente, isso vai ser muito enviesado, né? Mas pra mim é a coisa mais bonita. E pra finalizar esse episódio, eu queria fazer uma coisa bem diferente. Aqui eu vi isso hoje e me deu uma vontade. Eu vou pedir pro Augusto falar, e depois, se ele quiser, eu falo, né? Pra você, como que esses 10 anos do Papa mudaram ou impactaram a sua vida? Assim, qual que foi a coisa mais impactante pra você? Vamos dizer assim, o fruto desses 10 anos do pontificado na minha vida, olhando numa perspectiva existencial, eu resumo na palavra misericórdia. De fato, eu sinto cada vez mais que Deus é misericórdia e essa misericórdia nos impulsiona à missão. Então eu me sinto também alvo dessa misericórdia, alcançado por ela, e isso me fez repensar as minhas relações, a minha imagem de Deus, o meu jeito de viver minha vida humana, cristã, as minhas relações. Então, um fruto desse pontificado para a minha vida é entender a misericórdia. Muito lindo, amei, gente, amei. E você vai perguntar pra mim? Ficou emocionado. Gente, o Augusto ficou emocionado aqui, ele paralisou. Porque... Acho que passou um filme na cabeça dele, gente. E aí, agora então eu te pergunto, Ana, desses 10 anos pontificado do Papa Francisco, o que mais te provocou? Olha, gente, é claro que a economia de Francisco, pra mim, foi muito significativa, porque veio de encontro com uma procura que eu sempre tive de fazer algo a partir da minha realidade. Então, assim, não fazer, atuar, vamos dizer, colaborar pastoralmente como todo mundo já fazia. Eu queria unir o meu amor pela economia, saindo desse âmbito de números, coisas difíceis e coisas que excluem as pessoas para ir para uma coisa inclusiva. E eu já procurava isso nos meus estudos. Então, eu encontrei no chamado dele uma resposta para algo que poderia ser feito, que eu procurava. Isso para mim foi muito significativo. Mas antes disso acontecer, porque se a gente tá falando aí dos últimos 3 anos, né? De 10 anos, eu acho que para mim teve muito a questão da espiritualidade também, foi ressignificada, porque eu já conheci os jesuítas aqui do Espaço Magis, a espiritualidade naciana, só que depois do Papa Francisco eu percebi e realmente entendi o que é você vivenciar a espiritualidade no dia a dia, entende? Como você vive e vivencia. Saiu daquela coisa de um aspecto apenas do meu final de semana, de eu ir à missa ou de eu fazer as minhas orações, mas como que eu vivencio Deus na minha vida no cotidiano e a minha espiritualidade nas coisas que eu faço. E eu enxergo isso como uma missão e um chamado. E isso se deu graças à proximidade que eu sinto. Eu sempre senti isso, o Papa Francisco próximo. E eu percebi isso nos bispos, entendeu? Depois do Papa Francisco, eu tenho essa impressão, pelo menos aqui, os bispos
parece que se sentiram mais próximos, estavam mais próximos, refletindo esse estilo de governo. Então tinha uma festa na comunidade, eles estavam junto com a gente, eles não estavam mais separados. Sabe, algumas coisas que foram pequenas, que foram mudando, que foram fazendo o povo se unir mais e aprender a viver a espiritualidade. Eu acho que isso foi uma coisa marcante pra mim. Ele é uma personalidade muito legal, eu admiro demais. E ele é engraçado. Gente, a coisa que eu também amo pra Francisco é o humor dele, assim, como ele é engraçado. E essa proximidade do Papa, né, unindo essas duas percepções nossas, é dizer, Deus é próximo de nós. Sim, exato. Deus está no meio de nós, próximo. Então, aquilo que nós rezamos nas orações católicas, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então, acho que essa proximidade do Papa, de um líder religioso, daquele que serve na alegria, é justamente a expressão da misericórdia, daquele que é o jeito, é o estilo de ensinar, de advertir, de corrigir, de mostrar o caminho, de escutar. E, nossa, isso é muito legal. E aí fica a pergunta para os nossos ouvintes. Sim. Ao longo desses 10 anos do pontificado do Papa Francisco, o que mais te provocou? Eu vou deixar aqui a caixinha para vocês responderem enquete, gente, respondam. E quem quiser responder mandando mensagem de voz, pode responder que a gente vai divulgar aí nos Reels ou no próximo episódio as respostas de vocês para vocês participarem aqui no FV também. E fiquem atentos porque essa série está só começando, temos vários convidados especiais, temos um conteúdo na revista Cristo Rei, celebrando os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Depois vocês vão poder acessar nas redes sociais também, nossa página no Instagram. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com a sua comunidade, com seus amigos e espalhe a sementinha, né? Olha que legal essa reflexão. Exatamente. E aproveitando, né, que a gente tá fazendo aí 10 anos, o Papa Francisco, né, pontificado, já que ele veio da Argentina, esse presente para nossa igreja, para nossa vida, vamos mandar hoje um beijo especial para os nossos queridos ouvintes da Argentina. Você que nos escuta aí da Argentina, ó, beijo para vocês também, nossos amigos da UF, viu? É isso, galera. Esse foi mais um episódio. Fica ligado nos próximos que vão vir e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.